gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra fazer esse vídeo pra vocês, que na verdade várias pessoas já me pediram pra fazer, que é pra contar alguns fatos interessantes, engraçados, curiosos sobre a nossa obra. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando aqui agora no canal, a gente criou o Instagram Muita Calma Nessa Obra e o blog Muita Calma Nessa Obra pra compartilhar com o mundo, com a internet, com as pessoas, a nossa experiência com a reforma da nossa casa. Da nossa primeira casa própria, a gente saiu do aluguel pra morar na nossa casa própria. Só que a casa estava bem velha, bem antiga, e a gente teve que reformar ela praticamente toda. Além de reformar, mudar quase tudo nela, a gente ainda construiu coisas novas na casa, então foi uma super reforma. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para contar algumas coisas que, na verdade, juntei algumas perguntas que muitas pessoas fazem, de e-mails, mensagens que eu recebo diariamente de pessoas perguntando sobre a nossa reforma, sobre a nossa casa. E aí criei alguns tópicos para falar um pouquinho sobre fatos interessantes que rolaram na história da nossa casa, da nossa reforma. Então, fato número 1 foi que a gente ganhou essa casa. Na verdade, a gente não comprou essa casa, a gente não financiou, não juntou dinheiro para comprar. A gente ganhou essa casa dos meus pais. E essa casa é, na verdade, a casa que eu cresci, a casa que eu morei quase toda a minha vida com os meus pais, né? Na verdade, eu acho que eu vim morar aqui quando eu tinha sei lá, 3, 4 anos. Eu era muito pequena, eu não me lembro. Então eu passei minha infância toda aqui praticamente. Eu cresci nessa casa, nesse bairro. E aí depois que eu fui morar com o Igor, a gente morava de aluguel, né? Não, primeiro foi um apartamento, depois a gente alugou uma casa. E depois de um tempo morando nessa segunda casa, né, que a gente ficou, meus pais resolveram se separar. E aí nessa de separação e tal, eles decidiram juntos me dar essa casa aqui, né, que era deles, onde eles moravam. E daí realizaram um sonho que eles tinham, na verdade. Minha mãe e meu pai sempre sonharam em deixar uma casa pra mim e uma casa pro meu irmão. E o sonho mesmo era conseguir dar a casa em vida, né, antes de morrer. Normalmente os pais deixam depois que morrem pros filhos e tal, e eles tinham esse sonho de ver a gente ter a nossa casa própria. E daí minha mãe comprou outra casa, meu pai comprou outra casa, e eles juntos me deram essa casa aqui. Então a gente não precisou financiar em 200 anos, a gente não precisou comprar, ter uma grana inicial, a gente ganhou a casa. Só que como eu disse no começo do vídeo, a casa estava muito velha, porque meus pais, quando compraram a casa, eles não fizeram reforma. Eles só construíram algumas coisas a mais, porque a casa era um pouco menor, e construíram um pouco mais e tal. E depois disso, eu vivi minha vida inteira aqui sem reforma, a casa sempre foi do mesmo jeito. Porque justamente eles tinham esse sonho de juntar a grana pra comprar outra coisa, pra poder me dar essa casa, ou me dar outra casa. Então a casa estava muito velha mesmo. E aí a grana mesmo que a gente teve que desembolsar foi pra fazer a reforma, que foi praticamente a grana de comprar uma casa nova, um apartamento novo no caso, uma casa bem menor, né? Então isso leva a gente pro fato número 2, que foi que a gente não tinha grana pra reformar a casa. Na época a gente já tava trabalhando com o Cat Club, que é a nossa empresa, né? A gente tem, pra quem não sabe, um e-commerce, uma loja online de uma marca que a gente criou chamada Cat Club, que é uma marca de produtos voltados para pessoas que amam gatos. Então na época que a gente ganhou a casa, a gente já trabalhava no Cat Club, a gente já tinha nosso escritório. Então o que a gente fez? A gente foi no banco e pegou um empréstimo. Eu sei que empréstimo não é uma das melhores opções na vida, mas a gente realmente não tinha grana guardada. A gente precisava de uma quantidade X de dinheiro para pagar a mão de obra, né? Porque a mão de obra a gente decidiu fazer com um pedreiro mesmo, uma pessoa comum, não uma empresa. Então a gente não tinha como financiar isso. Então a gente precisava pelo menos do dinheiro da mão de obra. A gente pegou essa grana de empréstimo no banco para pagar a mão de obra, e o material a gente foi parcelando no cartão de crédito mesmo. A gente comprava parcelado. Então a gente não planejou muito, a gente não juntou grana, a gente não fez nada disso, a gente fez da pior forma possível. Mas fizemos e estamos aqui hoje na nossa casa reformada e deu tudo certo no final. O fato número 3 foi que a nossa obra durou 1 ano e meio. Sim, foi quase 1 ano e meio na verdade, 1 ano e alguns meses, uns 3, 4 meses se eu não me engano. E quando a gente iniciou a obra, né, que a gente chamou o pedreiro, ele veio fazer o orçamento e tudo, o plano era durar, se eu não me engano, 5 ou 6 meses, mas, como a gente sabe, nunca dura o que a gente pensa no começo. E foi assim que aconteceu. E também tem muita coisa que a gente mudou, né, a gente começou com o projeto inicial e durante a obra a gente foi mudando de ideia, o piso e essa cerâmica a gente mudou para porcelanato, que é uma coisa que é um pouco mais complicada de botar, então isso já demorou um pouquinho mais do que o previsto, coisas que a gente não ia fazer, a gente decidiu fazer no meio da obra, foi tendo ideia aqui, ideia ali, e isso tudo atrasa a obra, né, como a gente sabe, então
é natural que qualquer obra dure mais do que o planejado no início. E isso nos leva para o próximo fato, que foi, durante esse 1 ano e meio a gente foi morar com a minha mãe. Como eu disse, meus pais tinham se separado nessa época e meu pai foi morar num lugar e minha mãe foi morar na casa nova dela. E como a casa nova da minha mãe era na nossa rua, na mesma rua da nossa casa, a gente resolveu morar com ela. Por quê? Porque a gente pagava um dinheirão de aluguel na casa que a gente morava antes. E a gente pensou, poxa, a gente pode morar um tempinho, como vai ser só 5, 6 meses, né, de obra, a gente consegue morar esse tempinho com a minha mãe pra economizar a grana do aluguel, que já é uma graninha que, poxa, ia fazer a diferença, né? A gente foi morar com a minha mãe, né, porque eu também tinha essa facilidade de estar morando na mesma rua, então a gente podia estar vindo na obra o tempo todo, estar de olho e participar. E foi um período muito legal, viu? Muita gente pergunta se foi complicado conviver, né, com a mãe, depois de ter já saído de casa. E principalmente estando junto com o marido, né, o Igor foi morar com a gente também. Foi bem tranquilo, assim, apesar do Igor e minha mãe serem pessoas bem diferentes, assim, a gente teve alguns conflitos, mas nada demais, sabe, nada muito sério. E o que era pra ser 5 meses virou 1 ano e meio. O fato número 5 que eu queria contar pra vocês foi que o pedreiro que a gente contratou pra fazer a obra, ele era um super amigo do meu pai. Então eu conhecia ele já há muitos anos, desde criança eu conhecia ele. Então eu era uma pessoa conhecida de confiança, então o pedreiro tinha a equipe dele e essa equipe mudava sempre porque os ajudantes e os outros pedreiros que ele contratava estavam sempre saindo e entrando novos e não dava certo com um, não dava certo com o outro. Então foi bem conturbado, assim, porque ele era o chefe, né? E ele contratava outros pedreiros, né, pra ajudar ele na obra. E foi bem conturbado mesmo, porque tava sempre mudando e tinha problema com um, problema com o outro. Foi bem complicado, mas a gente teve essa segurança de que era uma pessoa conhecida, sabe? Eu já conhecia ele, me conhecia, então existia um compromisso maior, sabe? Eu acho que isso foi bem legal. Outro fato também que eu já me perdi aqui, não sei que número mais é, foi que na última semana da obra, tava faltando 1 semana pra acabar a obra, meu pai resolveu dar pra gente de presente uma viagem de cruzeiro. E a gente tava muito estressado, porque, gente, não se enganem, foi muito estressante. Obra é uma coisa muito estressante, é muito legal, muito bonitinho de ver as fotinhas no Instagram e ver o resultado antes e depois, mas é uma coisa muito estressante. E na verdade o Igor não achou uma boa ideia, eu lembro que ele não concordou muito, porque exatamente a viagem era, lembro até hoje, era no dia 8 de março. Acho que era isso, era dia 8 de março a viagem, até o dia 15 mais ou menos. Era justamente a última semana que o pedreiro ia estar trabalhando aqui, né? E foi muito complicado, foi bem chato, porque eu lembro que na viagem a gente não conseguiu relaxar, sabe? A gente não conseguiu se divertir, porque a gente ficava preocupado com os últimos detalhes, que a gente tinha deixado uma listinha pro pedreiro, dizendo tudo que a gente queria que ele finalizasse, e eram justamente as coisas que a gente precisava estar aqui pra ver se estavam realmente sendo feitas, sabe? Pra ver se estava certo, se tinha que mudar, se tinha que dar um ajuste final e tudo mais. E a gente não tava, então foi um erro que a gente cometeu, que a gente não ficou presente aqui nessa última semana que foi tão decisiva, sabe? A gente, no final da obra, a gente tinha combinado, né, o valor da empreitada com o pedreiro, e a obra acabou se estendendo mais do que esse combinado, a gente começou a pagar por semana o pedreiro, e aí a gente foi indo enquanto o dinheiro dava, né? E nessa última semana que a gente tinha combinado com ele, era a última que a gente realmente tinha grana, sabe? Tinha acabado todas as fontes de grana, a gente não tinha mais dinheiro, e a gente tinha decidido que ia parar ali. A obra não tinha sido finalizada, tinha muita coisa a fazer ainda, que a gente ia ter que deixar pra depois, mas a gente teve que decidir que ia finalizar naquela semana. E foi justamente a semana que a gente resolveu viajar, então foi um problema, porque quando a gente voltou, muita coisa tinha ficado por fazer, sabe? Tipo, foi no último dia, a gente voltou, o pedreiro tava aqui, e aí a gente ficou super frustrado, porque ele não tinha feito nem metade das coisas que a gente tinha pedido, sabe? Acho que ele tinha feito mais ou menos e tal, então a gente ficou muito chateado e se arrependeu muito de ter viajado. Então outra dica que fica pra vocês é não viajem, não se ausentem na reta final da reforma, da obra de vocês, sabe? Fiquem em cima, fiquem de olho no que está sendo feito, porque depois que está feito é difícil mudar, então você tem que ficar em cima mesmo, como a gente ficou durante toda a obra. O Igor principalmente vinha na obra todos os dias para ver o que estava sendo feito, para poder pedir para mudar, para alterar ou para adicionar alguma coisa, e a gente ficava muito em cima. Todo dia, 3 vezes ao dia a gente vinha na obra ver e tudo mais. No final do dia a gente vinha só eu e ele, sem ninguém aqui, pra gente conversar sobre os detalhes, sobre o que tinha sido feito, sobre se a gente tinha gostado ou não, se a gente pediria pra mudar ou não. E aproveitando isso que eu acabei de falar, eu vou pra última coisa, né, o último fato sobre a nossa casa,
que foi que a gente teve que fazer muitas coisas por nós mesmos, sozinhos, depois que a gente encerrou, né, a empreitada aí com o pedreiro. Como eu disse, muitas coisas ficaram por fazer porque a gente não tinha mais grana para continuar a obra, então a gente teve que parar, né, finalizar a obra com o nosso contrato com o pedreiro. E aí ele foi embora, entregou a casa, a gente fez a nossa mudança, veio morar aqui do jeito que tava. E morando aqui a gente foi fazendo as outras coisas, como por exemplo o piso. A gente só conseguiu colocar metade do piso do nosso quintal, né? Metade do quintal, outra metade tinha ficado sem piso. Então a gente veio morar assim e com o tempo a gente foi colocando o que faltou do piso. A gente foi pagando, no caso nem foi o mesmo pedreiro porque ele tinha pego outra obra, não podia mais fazer, então a gente contratou outros pedreiros que a gente foi conhecendo aí pela vida. E daí eles vinham e faziam o que faltava. Os muros não estavam pintados, então a gente mesmo pintou. As janelas, né, que são todas brancas de madeira, não tinha dado pra pintar, né, na época, então a gente, morando aqui, a gente foi pintando, eu e o Igor mesmo. A nossa parede chevron a gente pintou. A porta azul fui eu que pintei, tem até uma fotinha lá no Instagram. Eu lembro que a cuba do banheiro também foi o Igor que instalou. Os metais do banheiro o Igor instalou todos também. Então, várias coisas da obra ficaram por fazer depois que a gente encerrou, né, a reforma. E a gente foi fazendo enquanto a gente foi morando e, sinceramente, eu achei muito legal. E eu adoro quando as pessoas chegam aqui, sabe, e elogiam a minha porta azul e eu falo, ah, fui eu que pintei, sabe? Ou falam bem da nossa parede chevron e a gente fala que foi a gente que fez. A gente saber que tem um pouquinho da gente em cada detalhezinho da casa, sabe? Isso é muito legal. E afinal foi assim, né, que a gente criou muita calma nessa obra, né, pra compartilhar essas coisas que a gente fazia sozinho ou, né, o avanço da obra quando tinha os pedreiros. E eu não sei se eu já contei aqui em algum vídeo ou lá no Instagram, não me lembro, mas o nome do nosso blog, Muita Calma Nessa Obra, surgiu num dia muito estressante da obra. A gente estava aqui, a gente veio visitar a obra, né, num dia que tinha dado alguma coisa muito errada. E aí a gente conversando, chateados e tal, o Igor foi e falou, tem que ter muita calma nessa obra mesmo. Aí eu falei, nossa, muita calma nessa obra. Isso é nome de blog, né? E a gente já é acostumado, né, a criar conteúdo, a gente sempre trabalhou com conteúdo, com design, com blogs. Eu, principalmente, sempre adorei escrever, criar conteúdo. Então eu falei, putz, isso é um nome muito legal pra gente criar um blog, né, sobre a reforma da nossa casa e tudo mais. Na época não tinham muitos blogs sobre isso. Foi antes de virar uma febre no Instagram, né, esses Instagrams de apartamento, de casa, de reforma. Então foi bem legal, porque muita gente se interessou, muita gente começou a curtir nossas fotos, começou a mostrar para os amigos e se inspirar a fazer coisas em suas próprias casas. E a gente adorava acompanhar a obra das outras pessoas também, porque trazia inspirações, né? Assim como a gente levava inspiração, a gente também se inspirava muito, né, nas outras obras. Então, se você está nessa fase, acredita, tenha fé, vai acabar, acaba e vale a pena. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei contar um pouquinho aqui pra vocês sobre essa nossa experiência, sobre os fatos, sobre a nossa casa, que eu acho que vocês talvez não sabiam. E se você curtiu esse vídeo, então deixa aqui seu curtir pra gente, se inscreve no nosso canal e conta aqui nos comentários também se você gostou, o que você achou dessas experiências que a gente teve, as coisas que a gente fez e tudo. E também, se tiver alguma sugestão de vídeo, de coisas que vocês queiram saber, alguma dúvida a mais que ficou, deixa aqui nos comentários que a gente responde também, tá bom? Então até o próximo vídeo.